Muito bem, agora estamos encerrando esta unidade, que é a unidade 2, sobre a origem do pecado. E esta já é a sexta aula parte 1. E nesta aula nós vamos tratar do tema Jesus, o sacrifício perfeito. Por que Jesus, o sacrifício perfeito? Porque toda a queda do homem, toda a ação de Satanás levou a Deus tomar este plano de redenção, um plano de salvação do homem para resgatá-lo daquela condição de pecador. Então Jesus, o plano perfeito, o sacrifício perfeito de Deus para a nossa salvação. E aí então vamos tratar primeiramente sobre o plano de redenção de Deus. Para isso vamos verificar um versículo que fala especificamente sobre a redenção e nós vamos conceituar aqui esta palavra redenção. Romanos capítulo 3. Então, a carta de Paulo aos Romanos capítulo 3, versículos de 23 a 24 diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então vejam, todos pecaram. Aquela ideia então da queda do homem no Éden, como nós vimos na aula 5. Então houve a queda, houve a maldição e agora como que Deus vai tratar esta situação? Através de Jesus Cristo, através do Cordeiro perfeito, do sacrifício perfeito, do Cordeiro imaculado. Então, Paulo começa revelando aqui, dizendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Já é uma condição necessária para nós entendermos que todos os seres humanos gerados a partir de Adão estão nessa condição de pecadores. Portanto, somente através do sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário é que o homem vai obter a justificação, vai obter a redenção que provém de Deus. Então, redenção, no grego, essa palavra, ela refere-se a uma libertação efetuada pelo pagamento de resgate. Então veja essa ideia de Deus resgatando, Deus redimindo o homem após a queda, mediante um pagamento, mediante um preço a ser pago, e esse preço nós sabemos que foi a morte, foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. É por isso que a morte de Jesus é uma morte vicária. O que significa o termo vicário? Significa que Jesus foi o substituto daqueles que creem. Então Jesus é o meu substituto, o que significa dizer que a maldição e a morte que pertencia a mim, Jesus levou sobre si, ou seja, Jesus me comprou de volta para o Pai. E Jesus, por causa do seu sacrifício, por causa do preço de redenção, do pagamento desse resgate, Ele nos libertou, Ele me libertou do pecado, Ele nos arrancou das trevas para um reino de luz. Ele nos tirou de um lamaçal de pecado. Então essa ideia de resgate, de compra, e nos coloca diante de Deus novamente à semelhança de Adão antes da queda. Por causa de Jesus, então, nós temos um relacionamento com Deus duradouro e eterno. Muito bem, o plano de redenção, ele abrange, para nós entendermos aí, ele abrange a justificação, a santificação e a glorificação. Vamos entender bem esses termos. Então, redenção, como nós vimos, é resgate, através de pagamento. E o preço foi a morte de Jesus. Foi o sangue derramado na cruz
do Calvário. Então a redenção, dentro da redenção, fazendo parte da redenção, nós temos a justificação. Então o que significa isso? Que Deus aceita agora a nossa justificação, não por causa de méritos próprios, mas por causa da obra expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Notem que a justificação é uma ação exclusiva de Deus, independente do crente. Deus, por sua graça, por sua maravilhosa graça, Ele então nos redimiu, Ele nos justificou. Significa o seguinte, que Deus nos tornou justo perante o tribunal divino, perante o tribunal de Deus mesmo. Ele nos justificou. Essa obra da justificação é uma obra exclusiva de Jesus Cristo na cruz do Calvário, independente da ação do crente. Portanto, nós podemos dizer que a justificação é passado, ela ocorreu no passado, ela ocorreu dentro dos planos redentivos de Deus no passado, independente da minha vontade. Hoje, por causa da salvação em Cristo, eu estou reconhecendo de que sou justificado unicamente por causa dos méritos de Jesus. Então, quando se fala de justificação, nós precisamos olhar para a obra de Jesus na cruz do Calvário. Somente isso já seria motivo para nós louvarmos a Deus, para nós adorarmos a Ele por causa da justificação. E se somos justos, nós nos tornamos agora amigos de Deus. Nós temos paz para com Deus, porque nós, na qualidade de justificados em Cristo Jesus, nós não poderemos mais ser condenados. Então a ira de Deus que pertencia a mim, que pertencia a você, foi lançada sobre Jesus na cruz do Calvário, e a Bíblia relata que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi morto antes da fundação do mundo. Veja que coisa maravilhosa, no plano de Deus, a justificação ocorreu no passado, porém ela tem efeitos no presente e no futuro. Então a justificação ela vai ecoar por toda a eternidade, e aí nós vamos então poder olhar para o Cordeiro, olhar para o seu sacrifício e adorá-lo e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor, porque o Senhor nos justificou. Mas no plano da redenção de Deus nós temos também a santificação. A santificação é presente. Então nós estamos neste momento, nesse processo chamado de santificação. A palavra santificar significa separar. Portanto, quando Deus nos redime, quando Ele nos lava, nos purifica com o sangue de Jesus, por causa da justificação, então agora Ele almeja a nossa santificação, ou seja, nós somos separados exclusivamente, essa ideia de santificação, fomos separados exclusivamente para o seu louvor, para a sua adoração, para o seu serviço. Então a santificação implica em o crente reconhecer que ele é templo do Espírito, que ele vive para a glória de Deus, que as suas ações, o seu falar, o seu pensar, o seu caminhar, o seu produzir é para o Criador, porque ele foi separado para Deus. E a redenção abrange também a glorificação. Quando nós falamos em glorificação, nós pensamos no futuro, aquilo que vai ocorrer. Então vejam, no momento do arrebatamento, a Bíblia relata que os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Porém, essa ressurreição é, na verdade, a união da alma com o corpo. Entretanto, a ressurreição produzirá no homem, no crente em Cristo Jesus,
um corpo glorificado. Aí está a glorificação. Entretanto, aqueles que estiverem vivos no momento da segunda vinda de Jesus terão seus corpos transformados. Hoje os nossos corpos são corruptíveis. No momento do arrebatamento, os vivos terão seus corpos transformados. Essa transformação é a glorificação. Portanto, a redenção abrange a justificação no passado, a santificação, que é esse processo em que nós estamos sendo santificados em Cristo Jesus, e a glorificação, que está por vir no futuro, na ressurreição ou naquela transformação que os crentes em Cristo sofrerão no momento, então, do arrebatamento. Encerramos essa primeira parte e vamos dar prosseguimento na segunda parte desta aula 6.